Graça e a paz, amados. Vamos iniciar aqui mais um culto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aguardar enquanto os irmãos entram. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, que o Senhor possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você vai acessando aí, a Clarice já acessou, amém? Compartilhe esse link, né, com seus amigos, com a sua família. Que Deus possa nos dar graça, né, para falarmos da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Andressa entrou aí também, em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer você por estar conosco. Eu louvo a Deus pela tua vida, mano. Você que tem entrado, né, nas nossas lives, você que tem assistido os nossos cultos, que Deus ele possa te abençoar grandemente, né, que Deus ele possa fortalecer a tua vida, a vida da tua família. Nós sabemos que é um tempo, né, complicado, um tempo, né, trabalhoso, mas Deus tem nos dado graça, né, de estarmos aqui falando, né, do seu amor, falando, né, da tua palavra, e eu creio que tudo isso, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, você que tem assistido, você que tem compartilhado, que Deus continue derramando, né, o teu sangue sobre a tua vida, meu amado. Que Deus continue falando contigo, que Deus continue te abençoando, porque nós fazemos a nossa parte, né, e precisamos que cada um de vocês nos auxilie nessa caminhada, né? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, quanto mais pessoas forem tocadas, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, é isso que o Senhor Jesus deseja, né, no nosso coração, deseja que eu e você façamos. E eu sei que é um tempo, né, de Deus para que todas essas coisas se cumpram, né? A Débora entrou aí, Deus abençoe em nome de Jesus. E eu sei que esse tempo vai passar e nós vamos, né, novamente estar mais próximos. Então, você que é da igreja, Nacional Yahvé Shammah, você que não é da igreja, né, nós temos pessoas que não são da igreja, né, propriamente dito, mas sempre está nos abençoando aí com a sua presença, né, com seu comentário. Então, sempre é bom, né, que você deixe um comentário aí na nossa live, porque isso vai fazendo com que mais pessoas, né, sejam atingidas através dessa mídia. E eu creio que Deus tem algo especial para você também nesse novo ano. Nós estamos falando de um ano de redirecionamento. Mas vai ser uma nova direção? Não, amados. Na realidade, é um reposicionamento de Deus, né? Se você acredita, né, na palavra de Deus, se você acredita em Jesus Cristo, é um tempo onde Deus ele está nos reposicionando, né, a sua vontade, né, nos reposicionando, né, naquilo que Ele quer, né, para a nossa vida, né? Márcio entrou aí, Márcio Aparecido, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo, junto conosco, esteja, né, aí ouvindo essa palavra e compartilhando essa palavra. Então, amados, é um tempo de
nos posicionarmos. Eu sei que Deus, a cada um de nós, Ele nos dá uma palavra. E a Bíblia, ela é muito clara quando Ele diz que uma palavra dele basta, né? Só uma palavra. Então, quando eu tomo posse dessa palavra, mano, as coisas acontecem, né? Então, que Deus, Ele possa estar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Quero iniciar orando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor dEle, seu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, possa nos encher da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso, estamos aqui, Senhor Deus, para ouvirmos o Teu Espírito e compreendermos aquilo que o Senhor quer para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amados, o que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Samuel, uma história, né, conhecida. Samuel, né, capítulo 2, primeiro de Samuel, né, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eu quero ler o versículo, né, o versículo 21. Então, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Né? Nós vamos ler aqui uma história, um trecho de uma história. E é em cima disso que nós vamos nos basear. Né? Então, se você olhou o título aí, né, e se a terra for estéril? Né? Então, se a terra for estéril, se a terra não produzir, se a terra, né, não der o seu fruto, ou se a terra não puder dar o seu fruto. Né? Então, se você, muitas vezes, amado, se você for sentenciar, né, a sua cura pela dor que você ainda sente, você nunca vai melhorar. Então, se você for dar uma definição, dar uma sentença, né, para que a sua cura aconteça, né, ainda porque você sente dor, então você nunca vai melhorar. E é isso que nós queremos, né, comentar aqui. Então, 1 Samuel, né, Tatiana entrou aí, Lindiomar, Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 2, 21, mas diz o seguinte: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia, né, no Senhor. Né? Então, a palavra de Deus, ele diz aqui, né, que visitou, pois, o Senhor Ana, né, ou abençoou Ana, né, e ela concebeu e ela teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem, né, Samuel, ele crescia diante de Deus. Amém? Eu quero ler um outro versículo que é o 5, né, que é 1 Samuel 2:5, que diz assim: os que antes eram fartos, hoje se alugam de pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o seu vigor. Amém? Então, olha só o que diz, né, o texto, versículo 5. Antes eram fartos e alugavam o pão, mas agora cessaram e estão famintos. E até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, né, perdeu a sua força, ou enfraqueceu, perdeu o seu vigor. Ana, amados, era estéril e sonhou ter um filho. Né? Ela sonhou ter um filho. E no versículo 5 diz o seguinte, que ela não teve um filho, mas ela teve 7 filhos. Ela deu à luz a 7 filhos. E pensando nessa história, nesse texto, amados, a sociedade da época de Ana, não ter filhos, amados, era como se a pessoa não existisse, né? Porque os nomes eram cortados, eram, né, apagados, né? Não eram contados, né? Ao passar pela vida naquele tempo sem deixar uma geração. Então era importante deixar uma geração, então era muito importante ter filhos, né? Então, principalmente o filho homem, né? Porque era o sacerdócio. Então, todo casal, ele almejava ter um filho homem, né? Ter o primogênito, ter, né, para quem deixar a sua descendência. Então, não ter filhos naquela época era algo muito sério, porque uma família toda ela poderia deixar de ser contada, ou seja, a sua história ela terminaria ali. Então, o fato é que Ana era uma mulher que tinha tudo, né, para dizer que ela era feliz. Porém, algo, né, perturbava a sua alegria, ou roubava a sua alegria, que era a sua esterilidade. Então, mesmo, amado, você sendo bem-sucedido em algumas áreas, né, da sua vida, o que talvez tenha te entristecido?
né? Essa é a maneira que nós vamos pensar, ou como nós vamos pensar aqui hoje. Pois esse deve ser o seu alvo. Então, o que te entristece? Eu quero dizer que é isso que tem que ser o seu alvo, é isso que tem que ser o seu sonho. Então, né, é a sua busca, é o seu empenho, ou seja, você tem que se empenhar naquilo que está te causando, né, alguma tristeza, ou que está te trazendo, né, alguma dor. Então, é nisso que você tem que pensar e começar a sonhar de como, né, resolver essa situação. Então, é comum, amados, nós vemos pessoas pedindo por aquilo que elas poderiam alcançar, né, caso ela se empenhasse naquilo. Então, às vezes a pessoa ela vem até nós e fala assim, olha, eu queria uma oração para isso, ou para aquilo, ou para determinada coisa, que na realidade se ela se esforçasse por si só, ela já conseguiria. Então, assim, ela não precisaria, né, de algo assim miraculoso ou uma transformação miraculosa. O que Deus quer, amado, é te tirar da onde você está e levar você para sonhar alto. Então, quando nós estamos falando que Deus está querendo nos posicionar, ou nos dar uma posição, ou nos dar um caminho, uma rota, ou nos colocar na rota dele, é exatamente isso. Deus ele quer levar você a sonhar alto e acreditar, né, que enquanto você espera de Deus, né, as pessoas, né, por aquilo que podem alcançar, sua vida não faz sentido. Então não tem um propósito, porque você esperar aquilo que você consegue, amado, é muito fácil, né? Ou aquilo que você pode conquistar, ou aquilo que você pode conseguir, ela é fácil, mas aí a nossa vida ela se torna sem sentido, ou seja, porque não existe um propósito, né, fundamentado e definido para que eu viva. Então vejamos que imaginamos, ou vamos pensar na ressurreição de Lázaro, que Jesus ele dá a ordem, né, ao defunto lá de 4 dias, ou seja, Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus vai lá e dá uma ordem para o defunto. Mas ele pediu para que os homens o quê? Removessem a pedra. Então, por quê, amado? Porque existem coisas que você mesmo pode fazer, amém? Glória a Deus por isso. Então, existem coisas que eu posso fazer. Então, existem coisas que eu sou capaz de fazer. Basta eu me empenhar naquilo. Então, não peça por aquilo que você pode ter. Porque é muito simples, amado. É você pedir por aquilo que você pode ter. Ah, eu quero me formar na faculdade. Mas você pode ter uma formação na faculdade. Basta você estudar. Basta você buscar conhecimento. Basta você entrar em uma faculdade. Basta você ter recursos, né, e conquistar aquilo. Então, isso muitas vezes é algo muito simples de você pode ter, mas a história de Ana, ela nos conta uma coisa diferente, ou nos coloca uma situação diferente, porque o fato é que Ana sonhou com um filho, sabendo que ela não poderia ter filho. Então ela sonhava com o filho, ela sabia que ela não poderia ter filho, mas ela sonhava com esse filho. Porque a esterilidade naquela época não era algo, né, onde você ia no médico e de repente você fazia, né, buscava uma outra alternativa para que você pudesse ter um filho. Não, né, a época não tinha isso, a época não tinha esses recursos. Então, Ana, ela sonhou, amado, com aquilo que ela não podia ter. O sonho de Ana era ter algo que ela não podia ter pelas suas forças. Então, pois aquilo que para ela era um sonho, a sua vizinha do lado, né, não tinha problema nenhum, tinha de sobra. Né? Talvez a sua parentela tinha de sobra. Aqueles que estavam ao seu redor, não, mas eu tenho, né, eu tenho 2, eu tenho 3 filhos. Mas Ana não podia ter nenhum filho, amado. Então, para ela isso era uma luta, era uma dificuldade muito grande. O fato é que aquilo que nos falta, mano, aquilo que falta pra gente, ele desafia a nossa capacidade, né, de nos levar a uma constante busca. Sabe, quando eu tenho falta de alguma coisa, às vezes isso ele impede que eu busque por isso, mas muitas vezes eu vou buscar aquilo que me sobra, aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu sou capaz de conquistar. Então, pode se tornar tão comum, amado, essas coisas, que quando eu busco por aquilo que me sobra, eu esqueço de agradecer. E talvez aqui esteja a grande chave, né, de um grande ensinamento da palavra de Deus, da palavra de Deus. Então, o que você realiza hoje, né, por exemplo, no seu ministério, na sua vida, talvez seja sonho de muitas pessoas. O sonho de Ana era movido por uma inveja. Né? Havia alguém que, né, por uma inveja. Então,
né, não era movido por uma inveja, melhor dizendo. Né? O sonho de Ana não era movido por uma inveja, mas sim pelo fato de cumprir um propósito na vida. E qual era o propósito na vida de Ana? Ter filhos, ter uma geração. Esse era o propósito, né, naquele tempo, naquela época. Então as mulheres da época, elas tinham, né, quase que, né, era algo assim, né, muito forte, porque o casamento, a união, né, do homem e da mulher era exatamente para que a mulher pudesse ter filho, para que as gerações futuras ela tivesse um nome, ela tivesse, né, um destino certo, porque Deus é assim, amado. Porque você já pensou se todo mundo, né, se todas as mulheres do mundo resolverem ter mais filho, daqui a pouco acaba a humanidade. Porque não vai ter outro jeito de gerar filho. Não tem outra fórmula, amado. Não existe outra maneira, né, de gerar filhos. Então, filhos precisa-se, né, da mulher e do homem para que isso aconteça. Então, o que acontece? Então, né, Ana não era movida por uma inveja, né, porque eu olho alguém que tem, aí eu vou lá e quero ter também. Não, mano. Né, a palavra, né, então, provoque a resposta de Deus para a sua necessidade. Então, qual é a sua necessidade? Então, provoque essa resposta de Deus. Busque em Deus, né, para que você saiba, né, para que você ouça de Deus a sua resposta. A palavra de Deus, no início, lá no princípio, né, no livro de Gênesis, amado, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, ele diz assim, olha, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou Deus no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amado, o texto de Gênesis deixa claro a importância, né, do sétimo dia, ou seja, do descanso, pois era um dia em que Deus ele completou o seu trabalho, ele terminou o seu trabalho. E aí Deus ele entra, né, num período de descanso, nos ensinando que existe um princípio, amado, que o sétimo dia, né, significa a plenitude de Deus. Então, quando nós pensamos no número 7, não aqui tratando de uma numerologia, mas, né, fazendo um entendimento da palavra, 7 ele nos aponta para isso, para a plenitude de Deus. Então Deus ele descansa no sétimo dia da sua obra criativa. Por quê? Porque a sua obra era acompanhada, né, de um poder de continuidade. E aí ele descansou, mas, né, a palavra de Deus lá no hebraico, ele diz assim que Deus, ele abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque ele cessou toda a sua obra, que Deus, que criou Deus para fazer. Então, Deus havia terminado, havia concluído a sua obra. Mas existe uma palavra aqui, muito, né, um termo muito interessante aqui, amado, a palavra que diz assim, para fazer. Então Deus criou para fazer, para dar continuidade. Então Deus criou tudo do nada para fazer, ou seja, né, para ser algo produtivo, para algo, né, para ter uma continuidade. Então toda a criação de Deus, amado, ele tem um poder criativo e um poder de continuidade, ou seja, né, os animais continuam, as plantas continuam, os vegetais continuam, né, o ser humano não é diferente. Então existe uma continuidade. Então quando entrar no descanso de Deus, amado, é quando o que você alcançou terá continuidade. Então, quando que eu vou descansar no Senhor? Quando aquilo que eu fui chamado, o propósito que Deus me chamou, amado, ele já tiver, né, concluído para que dê continuidade. Então, quem vai continuar após mim? Quem vai continuar fazendo aquilo que Deus, né, fez com que eu fizesse ou que eu, né, executasse até esse momento? Então, né, ele alcançou continuidade, independente do seu esforço. Então, o mundo ele foi criado, amado, para se subsistir sozinho. O mundo foi feito para se autossustentar. Essa é a conquista de Deus. Eu fiz tudo para subsistir, para existir. E aí veio o descanso de Deus no sétimo dia. Quando algo, amado, improvável tem a aprovação de Deus, a resposta ela acontece 7 vezes mais, amado. Sabe, quando eu faço algo, né, que vai ter continuidade, quando eu faço algo que vai continuar, que vai, né, ir à frente, né, a resposta de Deus ela é 7 vezes maior. Ou seja,
Se nós voltarmos para a história de Ana, nós vamos ver, Ana queria um filho. E existia um propósito, amado, em Ana querer um filho. Né? E nós, né, vamos ver isso. Então, existia um propósito no coração de Ana, de sonhar, chorar, né, se lamentar e buscar e agradecer a Deus, né, de tudo que Deus fazia na vida dela, mas existia um propósito. Então, por quê? Porque ela era estéril, mas ela sonhava em ter um filho, ela tinha um desejo no seu coração, ela tinha um desejo que era o desejo do próprio Deus. Manter a continuidade, ou seja, manter a geração, ou seja, fazer parte, né, do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Homem e mulher, filhos. E dos filhos, e aí vai embora para frente. Então, essa é a continuidade, amado. Senão nem eu nem você estaremos aqui. Né? Se alguém parasse com a continuidade lá atrás, nem eu e você estaríamos aqui hoje. Nós só estamos aqui porque houve uma continuidade. Então, Deus, ele veio, né? E aí Deus, ele vem e vai dar para Ana o quê? 7 filhos. Ele vai dar 7 filhos. Né? É como se fosse um filho para cada dia. Né? Então, é como se Deus fosse, né, dando um filho para cada dia. Então, isso significa continuidade, amado. É a resposta de Deus, né, para a nossa busca. A resposta, né, criativa de Deus. Isso se refere ao poder de continuidade. Assim será sobre a sua vida. Amém? Assim será sobre o seu ministério, assim será, né, na tua vida secular. Então crie, amado, crie metas, né, crie projetos. A gente sempre fala isso, sonhe, sonhe, sonhe. Não deixe de sonhar, sabe? Ponha alvo, coloca alvo na sua vida. O que eu vou fazer daqui a um ano? O que eu vou fazer no final do ano? O que eu vou fazer daqui a um mês? Né? Então, daqui 10 anos, não sei, coloca meta, busque a aprovação de Deus e busque a aprovação de Deus. Então, se você colocar tudo isso e buscar a aprovação de Deus, Deus, ele vai te abençoar 7 vezes mais. Amém? Então, não adianta fazer certo. Não é só fazer certo, amado, mas é crer naquilo que é certo. Amém? É crer naquilo que é certo. Então, nós precisamos crer naquilo que é certo. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Né? A Mônica também entrou aí. Deus abençoe. Então, amado, uma pergunta que vem, né, na nossa mente é: por que as coisas, então, que eu estou fazendo não estão dando certo? Né? Se eu tenho feito tudo certo. Então, né, primeiro você precisa crer no que é certo, para depois você se empenhar num projeto. Né? Se preocupa em fazer certo, mas baseado em quê? Ah, estou fazendo certo, mas baseado no quê? No que você se baseou para fazer certo? Ah, baseado naquilo que eu acredito. Então, amado, né? Só que aquilo que eu acredito é baseado em quê? Então, tem que ter uma base, tem que ter um fundamento, mano. Tem que ter algo que te faça, que vai te sustentar e vai te dar a resposta daquilo que você está vivendo. Amado, existe, né, a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus ele ministrava na sinagoga, era um shabat, ou seja, era um sábado, era o dia do descanso. Né? E enquanto ele ministrava, a palavra de Deus diz que havia, né, uma mulher que tinha 18 anos, amado, que andava encurvada. 18 anos. E aí Jesus, ele para o ensinamento num dia, né, que não podia trabalhar, não podia fazer um monte de coisa, né, apenas se dedicar ao Senhor. Então ele para, amado, e ele libera uma bênção sobre a vida daquela mulher. Ou seja, ele libera um decreto para a vida dela, falando assim, olha, você está livre. Porém, amados, ao começar a glorificar o que havia acontecido, porque a mulher ela é curada instantaneamente, os chefes das sinagogas, né, no intuito de fazer certo. Eles não estavam fazendo errado porque o que eles entendiam? Que naquele momento, naquela hora, não podia fazer outra coisa a não ser, né, meditar na palavra, nas suas orações. E Jesus, ele interrompe uma rotina para mudar, para dar um decreto de vida àquele que estava sofrendo, que era aquela mulher. Então, para libertar ela. Então, e aí, né, eles estavam fazendo certo. Por quê? Porque eles eram guardião da lei, então eles sabiam a lei, conheciam a lei. Então eles estavam com a intenção de fazer certo. E aí eles vão criticar Jesus por aquilo que ele tinha feito. Então eu creio, amado, que aquele homem, né, ou aqueles homens, não eram um homem mau. Eram homens bons até, né? Porém, segundo aquilo que eles acreditavam. Então o que eles acreditavam é que eles estavam fazendo certo. Né? Quanto a nós, né?
Será que também nós não nos escondemos atrás de uma crença ou de uma religiosidade que não nos impulsiona a fazer algo? Eu não posso fazer isso porque, né, talvez eu aprendi, eu ouvi, me ensinaram de uma determinada maneira e eu não posso mudar isso, amado. Não, amado, né? Jesus, ele dá um exemplo claro de que o mais importante era fazer, né, naquilo que ele cria. E ele cria naquele momento que ele era filho de Deus e que ele podia curar aquela mulher. Então ele deixou tudo aquilo que era comum, tudo aquilo que podia ser feito e que não estava errado, mas ele deixou tudo aquilo para fazer algo diferente. E o que Deus e o que Jesus nos chama hoje, mano, é exatamente isso, é nos posicionar, nos redirecionar para algo diferente, sem perder o princípio, sem fugir do princípio. Então você pode até estar orando para Deus tirar você da mesma coisa. Mas talvez você está passando por alguma, né, talvez você esteja passando por alguma coisa, né, onde Deus ele está querendo te ensinar alguma coisa. Então, às vezes, nós oramos para Deus nos livrar de alguma coisa. E, de repente, Deus te colocou numa situação para que você aprenda dele, né? Então, quando você parar de fazer o que Deus disse para você fazer, você se torna vulnerável ao inimigo, amado. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos, nós vamos nos tornar vulneráveis ao ataque do inimigo. Sabe por quê? Porque pare de pedir por aquilo que você pode ter. Né? Tudo que vale a pena na vida, mano, exige sacrifício. Então aquilo que você pode ter, você não precisa pedir. Você só precisa agradecer. Ana queria ter um filho. Ela agradecia por não ter um filho. Mas ela agradecia, né, por aquilo que Deus era capaz de fazer na vida dela. De dar um filho a ela. Então ela já era grata, sem mesmo antes de ter. Então Ana pede um filho, mas ela acaba tendo o quê? 7 filhos, amado. E aí Ana, ela descobre o poder sobrenatural de um grande sonho. Né? Então, se os seus sonhos forem pequenos, sua visão será pequena. As suas metas serão pequenas, né? O seu alvo será pequeno, né? Seu sacrifício será pequeno. E as suas forças para suportar as tormentas também será pequena, mano. Então, nós precisamos pensar alto, sonhar alto. A força de Ana estava no tamanho do seu sonho, mano. Então, qual é o tamanho do seu sonho? Eu pergunto para você, qual é o tamanho do seu sonho hoje? Né? Em meio a uma terra estéril. Talvez a terra parece que não vai produzir nada, parece que a terra secou. Né? A terra não está produzindo nada, está ruim, a situação está ruim, mas qual é o tamanho do seu sonho? E só porque a resposta esperada não veio, amado, dentro do seu tempo, não quer dizer, né, que ela não vai acontecer. Amém? Deus vai trazer a resposta para a sua vida. Amém? Deus vai trazer a resposta, né, daquilo que você está buscando, daquilo, se você alinhar o teu sonho com os sonhos de Deus, Deus vai trazer resposta sobre a tua vida. Amém? Então, Deus ele está interessado em te reposicionar, em te direcionar, mesmo que ele precise tirar você do seu conforto. Às vezes Deus ele precisa nos tirar do conforto para nos colocar, né, na sua vontade, sabe, no seu querer, na sua direção. Nossos maiores planos, amados, e sonhos, né, são como nada diante de Deus, né, daquilo que Deus preparou para mim e para você, sabe? A mudança, né, da disposição antes da promessa é Deus colocando em você, sabe, um desejo, né, um apetite de preparar, né, para onde você vai. Então, essa é a caminhada com Cristo, sabe? Isso vai significar mudança que está vindo dentro de você, então, que está vindo para a sua vida. Então, né, a mudança da disposição antes da promessa. Então, o quanto você está disposto a lutar por aquilo que talvez você acha que não é possível. Então, essa é a mensagem, essa é a vida, né, numa terra estéril. Então, decida ser um canal, né, de sonhos, amado, né, de Deus. Né? Ana, ela fez um voto, né, com Deus. Né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, que o Senhor dos Exércitos, né, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Né? Então, Ana falando com Deus. E de mim te lembrares, e da tua serva não esquecer, mas da tua serva deres um filho homem, olha só, ela pediu um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça
não passará navalha. Amados, Ana, ela faz um voto com Deus, sabe, um voto sério, compromissado, porque ela estava falando assim, ó, se você me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. Eu vou dar ele para o Senhor todos os dias. E aí ela faz um voto, né, chamado voto nazireu, onde não passaria navalha sobre a cabeça de Samuel. Então, sabe, amados, são essas tomadas de decisões na sua vida, amado, é que vai definir, né, a nossa promessa lá na frente, ou o quanto Deus vai nos abençoar. Se você for sentenciar, né, se você for dar uma sentença, for julgar, amado, a sua cura pela dor que você está sentindo, você nunca vai ficar melhor, sabe por quê? Não adianta, né? Existe um ditado que diz assim, não adianta chorar, né, pelo leite derramado. Por que isso? Porque não adianta, você vai ficar chorando, né, porque você não tem, porque talvez você não consiga curar a tua dor, mas se você ainda vive só falando da dor, só sentindo, né, essa dor, ela nunca vai melhorar, mano. Então existe, né, existe uma necessidade de nós mudarmos isso. Ana, ela faz um voto. Ela decidiu, amado, que o seu milagre não seria para provar para a sua adversária. Lembra lá? Ana, ela não queria um filho por causa de inveja, porque todas as outras tinham. Todas as suas vizinhas tinham um filho. Não, ela queria, né, ela não queria um filho, né, para provar a sua adversária, principalmente Penina, né, que é a mulher que vai dar que é a outra mulher que Samuel tinha, né, em virtude da lei da época. Então, mas que ela podia dar um filho ao seu marido. Então, Penina podia dar um filho ao seu marido, Ana não. Mas Ana não queria um filho para provar que ela era melhor ou que ela ia conseguir, não, amado. Ela pede, né, um filho para ser um canal, né, no sonho de Deus, né, para ser um canal, né, no sonho de Deus. Então, Ana, ela faz esse voto, né, pois ela cansou de fazer certo, né, e aí ela decidiu crer no certo, naquilo que era certo. Então, se você for sentenciar a sua cura, mano, é porque você está sentindo dor ainda, você nunca vai melhorar, porque até a recuperação dói. Entendeu? Então, até a recuperação dói, até, né, a sua recuperação dói. Então, seu caráter, ele é provado, né, pelo que você faz quando tem vantagens. Então, Deus, ele vai fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. Amém? A palavra de Deus, né, no livro de Efésios, diz assim que ele é poderoso, né, para fazer tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, ele é infinitamente mais, né? Então, ele é poderoso para fazer mais na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus, porque qualquer um que se aproxima dele, né, será surpreendido. Você pode estar pedindo uma única coisa, mas Deus, ele pode te dar 7 vezes mais aquilo que você está pedindo. Amém? Então esse é o tempo de nós vivermos, ou o tempo em que nós vivemos, talvez, em uma terra que parece ser estéril. Mas se os nossos sonhos, amado, se a nossa vida, né, estiver ligada em Deus, estiver, né, conectada, né, com o Senhor Jesus, tudo aquilo que nós fizermos, né, tudo aquilo que nós desejarmos, todos os nossos sonhos, né, que não seja, né, para afrontar ninguém e nem para servir de inveja, né, de ninguém, mas que seja para honrar, né, o propósito de Deus. Ana, ela tinha um único objetivo, que o seu filho pudesse servir ao Senhor todos os dias, e com isso ela recebe de Deus, né, o favor de Deus, o favor imerecido, o amor imerecido de Deus na sua vida, e ela tem, né, seus 7 filhos. Então, quando a terra é estéril, é só você colocar a sua confiança nele, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Te damos graças, Senhor Deus, porque o teu amor, ó Pai, ele faz chover sobre a terra, ele faz frutificar a terra, ele faz, né, que a terra seja transformada em uma terra fértil. E aí nós podemos, Senhor Deus, lançar a semente, lançar o nosso sonho, lançar os desejos, Senhor Deus, diante de Ti, porque nós sabemos que ela vai prosperar, ó Pai. Que o Senhor possa visitar, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, né, tocar na vida de cada um, entrar no lar de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, nesse tempo, Senhor Deus, que possa parecer um tempo de escassez, mas
Que o Senhor possa, Senhor Deus, multiplicar 7 vezes mais a tua bênção, Senhor Deus, na vida, né, de cada um, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Pai, por todos esses dias, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Quero abençoar, ó Pai, todos aqueles que estiveram conosco, aqueles, Senhor Deus, que estiveram nos assistindo, nos ouvindo, aqueles que ainda vão ver esse vídeo, mas, né, creia em Deus, que Deus tem uma promessa, né, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ele quer te posicionar, Ele quer te redirecionar para algo maior ainda, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, né, dê seu like aí, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Domingo, né, temos o culto presencial na igreja e online, então que você que pode estar conosco, né, esteja lá conosco às 19h30, em nome de Jesus Cristo. Também não se esqueça, amados, vem aí, né, 12 dias de ensino para 12 meses, né, do governo de Deus sobre a sua vida. Então, 12 meses onde Deus vai governar a sua vida nesse ano de 2021. Nós vamos trazer um ensinamento e na próxima semana a gente já vai, domingo eu já vou estar falando como vai estar funcionando ou como a gente vai fazer isso em meio a toda essa circunstância que vivemos hoje. Mas eu creio que vai ser bênção na sua vida, bênção na sua família, e se você tomar posse, né, desse governo, dos governos de Deus, Deus, ele vai governar a tua vida e a tua vida vai, né, ir à frente em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo que esteve conosco possa estar na tua vida e na vida da tua família hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.